Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam bem-vindos ao nosso canal e rapidinho, antes de partir para a análise dos projetos do Fred Lopes, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, vocês já são notificados pelo YouTube. Galera, fazendo a análise dos candidatos à presidência do Vasco, a gente está fazendo agora a análise do Fred Lopes, de alguns assuntos, de alguns projetos que ele tem para o Vasco, se ele ganhar as eleições. E aí o primeiro tema seria o Clube Empresa. O que ele acha do Clube Empresa? O que ele falou é que ele acha o tema importante, ele pretende debater esse assunto com o criador do projeto, idealizador do projeto, que é o deputado Pedro Paulo, mas que ele ainda não tem, porque segundo ele é um assunto que tem que ser discutido, porque gera muitas polêmicas, tem vários pontos a serem observados, e aí ele quer fazer um workshop, quer chamar o Pedro Paulo para conversar um pouco sobre o projeto Clube Empresa, para ele poder definir a opinião dele sobre o que ele acha do Clube Empresa, se é bom, se não é, se ele quer aderir ou não. E aí o segundo assunto foi São Januário, que a gente abordou aqui, dos assuntos que a gente achou mais importante das últimas lives dele. Aí ele falou sobre São Januário. O que ele falou sobre São Januário é o seguinte: é uma prioridade, mas não é das prioridades a mais importante. Segundo ele, a prioridade mais importante, a principal, seria montar um time forte para arrecadar dinheiro e equacionar o clube. Então, o que ele quer dizer mais ou menos? Ele pretende reformar São Januário mais para frente, ganhando as eleições. Ele pretende usar muito o Maracanã. É bom lembrar que o Maracanã não é de ninguém, o Maracanã não é de um único dono, o Maracanã é de todo mundo, é de todos os clubes, é do estado. E o Vasco, sempre que joga no Maracanã, lota o Maracanã e pode ser um aliado. O Maracanã pode ser um aliado do Vasco na questão de gerar receitas. Até o maior programa de sócio-torcedor do Brasil, e ele lota o Maracanã facilmente, mesmo sem o programa de sócio-torcedor, mas com o programa lota facilmente o Maracanã. Então o Maracanã pode ser mesmo um aliado. Ele pretende montar time forte, mas ele pretende sim reformar São Januário. É algo que ele vê com bons olhos. Acho que todos os candidatos veem isso com bons olhos, porque gera receita também, não é só para o futebol, não é só campo-bola, também gera receita. Deixa sua opinião aí sobre o que você acha disso. Falando sobre um time para 2021, o que ele disse é o seguinte: ele pretende trazer de 2 a 3 jogadores para serem titulares, porque também não adianta contratar. O que ele falou, que o Vasco tem contratado jogador de 120, 150 mil, às vezes que disputa posição com o jogador da base, que sobe ganhando 15, 20 mil, e o Vasco sai no prejuízo. Então também não adianta contratar e jogadores que não vêm para ser titulares. Ele pretende contratar 2 ou 3 jogadores para serem titulares, pretende valorizar a base e aí montar um time bom, razoavelmente bom, que dê para competir. Mas que em 2022 e 2023, aí sim ele pretende montar times mais fortes, que possam disputar títulos, e disputando títulos e ganhando títulos, gerar receita para o Vasco. Deixa a sua opinião também sobre esse assunto. E aí ele falou sobre a reestruturação. Na opinião dele, o mais importante para reestruturar o Vasco, nenhum clube hoje no Brasil consegue se reestruturar, consegue gerar dinheiro sem vender jogador. O próprio rival, o Internacional, o Grêmio, clubes que estão bem financeiramente, Atlético Paranaense, vendem jogadores para que essas vendas de jogadores sejam grande parte da receita. E ele falou que passa por vender jogadores da base. Aí ele deu um exemplo de que se o Vasco vendesse essas joias da base, esses grandes jogadores, esses futuros grandes jogadores que estão subindo profissional, sub-17, sub-20, isso poderia render para o Vasco um valor que pagaria mais ou menos 70% da dívida do Vasco. Então passa muito uma reestruturação por venda de jogadores, venda de ativos, vendendo bem, vendendo com o preço do mercado, né? Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham disso também. E aí ele falou que, na opinião dele, um projeto para reestruturar o Vasco não pode ser feito sem montar um bom time, um grande time que ganhe título. E ele está certo, acho que todos os candidatos têm falado isso, que para você gerar receita e reestruturar financeiramente o Vasco, tem que montar time, tem que contratar grandes jogadores, tem que ganhar título para que o dinheiro possa render, o dinheiro possa voltar e voltar maior do que foi investido. E aí ele também falou sobre um dos pontos altos, na minha opinião, sobre as últimas entrevistas dele, sobre os projetos dele, é o plano de sócio. O plano de sócio torcedor, ele visa arrecadar 180 milhões de reais em 3 anos.
A gente sabe que o plano de sócio do Vasco é muito forte, que a torcida é muito engajada. Se monta um time melhor que dispute campeonato, então a torcida vai abraçar mesmo de forma grande. E aí o projeto dele com o sócio torcedor é gerar uma receita de em 3 anos 180 milhões, 60 milhões por ano. É um grande projeto, é uma grande receita, beira ali com a televisão. E o programa de sócio torcedor pode ser o maior patrocínio futuramente dos clubes brasileiros, de um clube forte como o Vasco, com uma torcida forte, pode ser um patrocínio quase que milagroso. Deixa a sua opinião aí, eu acho muito bom, eu acho que o Vasco tem que investir muito mesmo no programa de sócio torcedor. E esse dinheiro é um dinheiro alto que pode realmente salvar o Vasco. E aí, falando sobre técnico, a opinião dele é o seguinte: ele prefere mesmo os gringos, os técnicos de fora. Na visão dele, os técnicos brasileiros perderam um pouco, pararam no tempo. Falta de estudo, falta de aprimoramento, falta de reciclagem, e os técnicos brasileiros ficaram parados no tempo, e ele realmente prefere os técnicos de fora. Não deixa de ter razão, deixa a sua opinião aí, o que vocês acham disso. E aí outro ponto alto também do projeto dele, do que ele quer para o Vasco, para mim, são as cotas de TV. E aí, falando sobre as cotas de TV, o que ele fala é o seguinte: o Vasco não pode receber menos do que o rival. Por exemplo, o Flamengo já sai com 100 milhões na frente no pay-per-view. Por que isso? Essa campanha da Globo, do Premier, de você escolher o seu time do coração para que ele ganhe mais no pay-per-view. É um jogo de 2 times. Quando você assina o pay-per-view, o Premier, você não assina só para ver os jogos do seu time, você assina para ver jogos de todos os clubes. Então tem que ser melhor dividido mesmo, porque se não for melhor dividido o pay-per-view, daqui a pouco vai ter uma disparidade muito grande de Flamengo e Corinthians recebendo muito mais. Como que você consegue ter uma disputa digna, correta, certa, se um clube sai com 100 milhões na frente do outro anualmente por conta do pay-per-view? As cotas da TV aberta estão mais ou menos niveladas, mas o pay-per-view está numa disparidade muito grande. Realmente eu concordo com ele, tem que ser revisto, e ele falou que se ele for eleito, ele vai fazer um movimento, vai chamar São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro, todos os clubes, o Vasco vai protagonizar um movimento para realmente dividir melhor essas cotas de pay-per-view, dividir de forma justa e digna, para que 2 clubes que não merecem mais do que os outros, não merecem porque não jogam sozinhos, para que esses clubes não tenham mais regalia e mais dinheiro mesmo saindo na frente do que os outros clubes. Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham disso. E ainda sobre a cota de TV, ele falou o seguinte: o Flamengo está querendo fechar, o Flamengo não fechou para o Campeonato Carioca desse ano, e a partir do próximo ano, fazendo sua negociação com a Globo, ele exige mais ou menos 80 milhões e a Globo ofereceu 50 milhões, mais ou menos isso. Se o Flamengo fechar por 50 milhões, ele não fecha por menos, ele não fecha por 18 milhões. Se o Flamengo quiser, joga o campeonato sozinho, então o Vasco não participa do campeonato. Na minha opinião, ele está certo, está correto, e essas cotas de televisão, seja no Campeonato Brasileiro, seja no Campeonato Estadual, seja em qualquer competição, tem que ser dividida de forma mais justa e mais igualitária, porque não vale a pena, ninguém vai querer entrar numa disputa daqui a 10 anos, sabendo que 2 clubes estão ganhando muito mais, e volto a dizer, sem merecimento. Porque ninguém que assina o Premier assina para ver jogo de um time só. E ele falou também sobre a polêmica com o Fluminense. Os outros candidatos também falaram a mesma coisa, que vão lutar pelo lado direito do Maracanã, direito nosso, direito do Vasco, o clube que pôde escolher o lado do Maracanã, o seu lado, da sua torcida no Maracanã, e ele vai brigar por esse direito contra o Fluminense, contra qualquer time pelo lado direito das cabines do Maracanã. Deixe sua opinião aí também sobre o que você acha disso. E também outro ponto alto na minha visão do projeto dele é o Felipe Coutinho. Ele falou que em 2021 não conseguiria montar um time forte, em 2022 melhoraria, em 2023 sim, conseguiria montar um time muito forte. E aí ele falou: vamos montar um plano para repatriar o Felipe Coutinho. Eu acredito que seja em 2023, caso ele vença as eleições. Eu acho isso muito bom, eu acho que qualquer diretoria, qualquer presidente que entre no Vasco tem que entrar mesmo pensando nisso. Em daqui a 2 ou 3 anos, ou 1 ou 2 anos, repatriar o Felipe Coutinho, que é a nossa maior revelação aí nos últimos 20 anos, talvez. Talvez depois de Felipe, Pedrinho, Edmundo, o Felipe Coutinho tenha sido a maior revelação do Vasco. Thales Magno pode
roubar esse posto, mas até agora, nos últimos talvez 20 anos, o Felipe Coutinho é a maior revelação do Vasco. E realmente é muito bom que os candidatos pensem em repatriar o Felipe Coutinho, assim como outros, mas o Felipe Coutinho que é o maior deles. Deixa a sua opinião aí também sobre o que vocês acham disso. E aí, para finalizar, ele falou sobre as gestões anteriores que ele participou, e aí falou sobre a gestão Dinamite. Muita gente fala mal porque ele participou da gestão do Roberto Dinamite. O que ele falou foi o seguinte: ele participou da gestão do Roberto Dinamite, foi muito bom, ele conseguiu fazer muita coisa boa, muitas obras, mas que porque ele saiu, o Roberto Dinamite, a gestão, fechou um contrato com um centro de treinamento para que o Vasco treinasse lá, obviamente. Ao invés de fechar um contrato pagando aluguel, o Vasco deu garantias e partes, direitos econômicos de jogadores da base. Quando ele viu aquilo, ele achou um absurdo e resolveu sair da diretoria. Eu acho realmente um absurdo, eu também não ficaria num lugar assim. Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham sobre isso. Galera, essa foi a nossa análise do Fred Lopes, dos projetos do Fred Lopes. Boas coisas, bons pensamentos, algumas coisas ele tem mais o pé no chão, outras coisas ele tem uma visão de arrecadar bastante dinheiro. Gostei muito da cota de televisão, dele brigar mesmo por um valor justo. Gostei dele ter falado que quer repatriar o Felipe Coutinho e também do dinheiro do sócio-torcedor, fazendo um programa forte, talvez sendo o maior patrocínio que o Vasco já teve, o sócio-torcedor, a torcida patrocinando o Vasco. É isso, galera, essa foi a nossa análise. Valeu, galera, um abraço, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.